Em Kimetsu no Yaiba, tem uma organização que caça demônios, e entre eles existem seres que estão no rank mais alto. Eles são chamados de Hashiras, pilares. Os Hashiras têm uma longa história, a começar pelos Hashiras nos tempos atuais. O Hashira da água, o Hashira dos insetos, o Hashira das chamas, o Hashira do som, o Hashira da neblina, o Hashira do amor, o Hashira das cobras, o Hashira do vento e o Hashira das rochas. Antes deles aparecerem, obviamente, haviam outros pilares, indispensáveis para a história, que morreram ou se aposentaram. Eles tinham grande envolvimento com os filhos e parentes dos pilares ativos, e eram poderosos caçadores de demônios, lutando contra demônios de rank superior. Tendo dito isso, gostaria de falar a respeito das habilidades dos ex-pilares, suas histórias e segredos. Eu vou explicar em detalhes os segredos e sentimentos de cada um dos ex-pilares, que não foi revelado na obra, então, por favor, vejam até o final. Sakonji Urokodaki. O primeiro de todos é o antigo Hashira da água, Sakonji Urokodaki. Ele é o membro treinador do esquadrão de caçadores de Onis. Quanto à sua aparência, ele está sempre usando uma máscara Tengu vermelha. No anime, ele nunca mostrou seu verdadeiro rosto. Embora o rosto real de Urokodaki não seja retratado na obra, o motivo pelo qual ele passou a usar a máscara foi introduzido na animação Fofocas da Era Taisho. Ele parece ter um rosto muito gentil, e o motivo dele começar a usar uma máscara foi por ter sido ridicularizado por demônios. Aparentemente, ele usa essa máscara desde que entrou para o esquadrão de caçadores de Onis. Assim como Tanjiro, ele tem um olfato muito apurado e consegue distinguir a personalidade de uma pessoa apenas sentindo o cheiro dela. Por esse motivo, no início da história, quando ele recebeu uma carta de recomendação para Tanjiro de seu discípulo Gyu do esquadrão de caçadores de Onis, ele sentiu o cheiro da gentileza de Tanjiro, que demonstrava compaixão até mesmo para demônios, e decidiu que seria impossível ele entrar para o esquadrão. Ele também perguntou: "O que você fará quando sua irmã comer alguém?" Ele então repreende Tanjiro, que demorou muito para responder. Sua decisão é lenta. Porém, um ano após o início dos treinos, ele avaliou a coragem de Tanjiro e continuou treinando ele, mas, como condição para deixá-lo ir à seleção final, mandou ele cortar uma pedra enorme, mais alta do que Tanjiro, e após orientá-lo, o deixou sozinho e saiu. No entanto, há uma razão por trás disso. Nas seleções finais anteriores, haviam outros discípulos como Tanjiro, 13 ao todo, incluindo Sabito e Makomo, que foram mortos por um demônio que possuía rancor por Urokodaki. Por isso, Urokodaki nunca teve realmente a intenção de matar Tanjiro para a seleção final. Ele não queria mais ver crianças morrendo. Então, ele tentou fazer Tanjiro desistir. Claro, isso não era porque ele não acreditava em Tanjiro, mas por conta das suas experiências do passado, ele fala algo como: "Por favor, não morra também." Além disso, quando Tanjiro não estava em casa por conta do treinamento, ele cuidou de Nezuko no lugar dele. Durante esse tempo, ele sussurrava para ela: "Humanos são parte de sua família. Proteja os humanos. Os demônios são inimigos. Não perdoe os demônios que machucam humanos." De fato, não está claro o quanto as palavras dele influenciaram ela. Porém, graças a essas palavras, ela se tornou um demônio que luta furiosamente com outros demônios para proteger sua família. Talvez o fato de Urokodaki falar de forma áspera chame a atenção, mas a natureza de suas palavras é pensada em ajudar os outros. Por isso, ele é considerado como um avô por Tanjiro e Nezuko. E quanto às habilidades do Urokodaki, ele era um dos membros de rank mais alto do esquadrão de caçadores de Onis que lutava nas linhas de frente, escolhido como o Hashira da água. Sua idade não foi revelada, porém, considerando que ele capturou o demônio das mãos aos 47 anos, ele se encontra com Tanjiro quando ele tinha pelo menos 60 anos ou mais. Com essa idade, possuindo tamanha força, imaginem o quão forte ele não deve ter sido em seus dias como Hashira da água. Não há muitos momentos onde ele demonstra sua força no anime, mas ele foi forte o suficiente para vencer Tanjiro, que estava usando uma espada. Além disso, sabe-se que o demônio das mãos que Tanjiro Kamado lutou era um demônio capturado por Sakonji Urokodaki, então parece que ele era forte o suficiente para tratar o demônio das mãos como uma criança durante seus dias na ativa. E o atual Hashira da água que todos amam, Gyu Tomioka, também é um discípulo de Urokodaki. Especula-se que ele deve ter as mesmas habilidades de Yoshiyuki durante seus dias na ativa. Sem sombra de dúvidas, um personagem muito forte. Kanae Kocho. A irmã mais velha de Shinobu Kocho, a Hashira dos insetos, membro do esquadrão de caçadores de Onis e ex-Hashira das flores, Kanae Kocho. Ela é um dos personagens mais bonitos do anime, com cabelos longos e enfeites de borboleta no cabelo em ambos os lados. Ela demonstra uma expressão de gentileza, parece vir do fundo do coração. Kanae Kocho, que também é conhecida como Hashira das flores, era a mais forte do esquadrão de caçadores de Onis.
No entanto, ela tem um tenebroso passado. Quando ela era pequena, seus pais foram mortos por demônios, e quando estava em perigo foi ajudada por Gyomei Himejima, que era o Hashira das Rochas. Após isso, ela decidiu que não queria que outras pessoas experimentassem os mesmos sentimentos tristes que ela. Então foi apresentada a um treinador por Himejima e passou na seleção final junto com Shinobu, passando a fazer parte do esquadrão de caçadores de Onis. Após entrar no esquadrão, ela passou a cuidar de Kanao, que foi vendida por seus pais e estava sendo levada amarrada por cordas por aí. Ela a criou então como uma filha adotiva. No começo, quando ela começou a cuidar de Kanao, Kanao não conseguia fazer nada se não fosse ordenada por alguém. Nesse período, Shinobu não pôde esconder sua indignação por Kanao, que não demonstrava ter vontade própria. Vendo como estava a situação das duas, Kanae ensinou Kanao a fazer as suas próprias escolhas com a ajuda de uma moeda. Porém, Shinobu continuou a não gostar disso, dizendo que um humano que não possui vontade própria é muito perigoso. Sem demonstrar nem um pouco de impaciência em relação à sua irmã que estava irritada, Kanae respondeu com um sorriso. Mas Kanao é tão lindinha. Após esse acontecimento, isso se tornou a maneira de Kanao viver. Como vocês sabem, a maior parte dos membros do esquadrão de caçadores de Onis não tem sentimentos de empatia por demônios. No entanto, entre eles havia Kanae Kocho, que pensava que nem todos os demônios são iguais. Assim como Tanjiro, ela não possuía um sentimento de rancor para com os demônios, mas de empatia. Kanae, que possuía um coração gentil, talvez tenha simpatizado com os sentimentos dos demônios, que já foram humanos. Todavia, o desejo de Kanae não foi realizado enquanto ela estava em vida. 4 anos antes do protagonista Tanjiro entrar para o esquadrão, quando Shinobu tinha 14 anos, Kanae foi atacada por um membro dos demônios das 12 luas, a lua superior, Doma. Embora ela tenha escapado de ser devorada graças ao nascer do sol, Kanae havia sofrido um ferimento fatal. Quando Shinobu chegou, Kanae já estava em seus últimos momentos. Apesar de sua irmã Shinobu desejar que Kanae continuasse a viver, Kanae Kocho faleceu aos 17 anos. E quem acabou por herdar a técnica de respiração de Kanae foi Kanao. Kanae usava a respiração das flores, que é uma derivação da respiração da água. O motivo de Kanao usar a respiração das flores é provavelmente fruto da influência de Kanae. No entanto, infelizmente, não há nenhuma cena de combate onde a respiração das flores é usada no anime, e não há cenas onde mostram suas reais proezas de combate. Mas durante a batalha que a levou à morte contra Doma, ela foi capaz de aguentar até o nascer do sol, evitando de ter seu corpo devorado. Não está claro quanto tempo os dois passaram lutando, mas se ela não tivesse habilidades esplêndidas, seria difícil prolongar uma luta contra Doma. Embora ela não apareça muito na história principal por ter falecido, sua crença de que ela poderia se dar bem com os demônios foi herdada por sua irmã Shinobu. Kanae continua a viver dentro de Kanao e Shinobu, que são pessoas importantes para Tanjiro. Shinjiro Rengoku. Ele é o pai do atual Hashira das Chamas, Kyojuro, e de Senjiro, e também o Hashira das Chamas, antes da história principal começar. Ele é o atual chefe da prestigiada família Rengoku, que produziu excelentes espadachins por gerações e serviu como Hashira das Chamas. Ele se parece exatamente com o seu filho Kyojuro Rengoku, tendo em vista que são parentes. O passado do ex-Hashira das Chamas, Shinjiro Rengoku, é cheio de angústia. Ele costumava ser um espadachim habilidoso, que foi escolhido como um Hashira do esquadrão de caçadores de Onis, e durante a Era dos Pilares, ele foi para a ilha Hachichojima, fazendo o possível para ajudar os humanos oprimidos por demônios. Além disso, ele estava entusiasmado em ensinar as gerações mais jovens no passado, e ele mesmo ensinou pessoalmente sua esgrima para os seus filhos. No entanto, após ler um livro sobre a respiração do sol, escrito por um antigo Hashira das Chamas, ele ficou chocado com as limitações de seus talentos e com sua falta de poder. Somado ao fato de que ele havia perdido seu grande amor na mesma época, ele acabou por perder também sua determinação como Hashira e se aposentou do esquadrão de caçadores de Onis, vivendo seus dias bebendo sake em casa. Mesmo sendo seu pai e o antigo Hashira das Chamas, ele se perdeu tanto que não demonstrou sinais de alegria, nem mesmo quando Kyojuro se tornou o Hashira das Chamas por conta própria. Além disso, a página do livro sobre a técnica de respiração do sol por algum motivo foi despedaçada, e não é mais possível lê-la. É provável que ele tenha sentido uma sensação de inferioridade em relação à respiração das chamas. Isso não mudou após a morte de Kyojuro, quando Tanjiro Kamado visitou a casa da família Rengoku para prestar suas condolências e lhes dizer as últimas palavras de Kyojuro. Ele até mesmo insultou Kyojuro, que havia morrido após uma batalha feroz, o que fez com que Tanjiro ficasse muito irritado.
Após isso, aparentemente, ele voltaria a beber sake novamente. Porém, quando ouviu de Tanjiro que o último pedido de Kyojuro era para que ele tomasse cuidado com sua saúde, ele começou a derramar lágrimas, se arrependendo de ter sido duro com seu filho, do seu egoísmo e da maneira que o havia tratado. Na batalha final contra Muzan, ele reaparece e escolta Teruya, e junto com o Hashira aposentado Tengen e o ex-pilar Urokodaki, ele luta contra uma lua superior, um demônio de alto rank, Jigoro Kuwajima. Kuwajima Jigoro é o mestre que ensinou a técnica de respiração do trovão ao amigo de Tanjiro, Zenitsu Agatsuma. Ele já foi um membro do esquadrão de caçadores de Onis, desempenhando o papel de Hashira do Relâmpago. Ele é um senhor idoso que tem uma cicatriz abaixo do olho esquerdo com uma expressão intensa em seu rosto. Por alguma razão, ele é descrito no livro oficial de fãs Memorando do Esquadrão de Caçadores de Onis como Hashira do Relâmpago e não como Hashira do Trovão. O motivo de estar escrito Relâmpago foi explicado como uma forma de chamar um usuário da respiração do relâmpago que se tornou um pilar. Isso se repetiu através das gerações. Parece que o nome vem de Toque de Deus, que é uma etimologia de relâmpago. Quando ele tinha 35 anos, ele perdeu uma perna em uma luta com um demônio. Por conta disso, ele se aposentou do posto de Hashira e passou a usar uma perna direita protética. Como a idade dele não foi divulgada no anime e nem na obra, não se sabe exatamente há quantos anos atrás foi essa luta. Um dia, Jigoro Kuwashima conheceu Zenitsu, que estava prestes a se perder nas ruas da cidade. Ao ver ali o talento de Zenitsu, ele assumiu a dívida que Zenitsu tinha com uma mulher, tornando ele o seu discípulo sem lhe dizer nada. Ele também treinou muitos outros discípulos, além dos que aparecem na obra, especialmente os irmãos discípulos, um que só pode usar a primeira forma, Zenitsu, e o outro que pode usar todas as outras formas, menos a primeira, Kaigaku. Ele tentou transformá-los em seus sucessores. No entanto, Zenitsu e Kaigaku não tinham um bom relacionamento, e ainda por cima, o orgulhoso Kaigaku não ficou satisfeito com essa ideia de Kuwashima. Mas então por que ele tentou fazer de Zenitsu e Kaigaku seus sucessores, mesmo que eles não se dessem bem? Assim como há uma forma que apenas Zenitsu pode usar, há também formas que só Kaigaku pode usar. O que Kuwashima queria era que esses dois se ajudassem para compensar os seus pontos fracos. No entanto, esses sentimentos foram traídos. Diante da força avassaladora de Kokushibo, Kaigaku se rendeu sem lutar. Não há como eu conseguir desafiá-lo. Em troca de sua vida, ele aceitou a proposta para se tornar um demônio. Kuwajima se sentiu responsável por criar um demônio que possuía a técnica da respiração do trovão. Ele então se suicidou, cometendo seppuku. Sabendo disso, Zenitsu decidiu caçar demônios para acertar as contas com seu irmão discípulo, a fim de vingar a morte de seu avô. Após isso acontecer, no capítulo 145, no Arco do Castelo Infinito, nós podemos ver a batalha de Zenitsu e Kaigaku. Em seguida, Zenitsu usa a sétima forma, Deus do Trovão Flamejante, que ele mesmo criou, para dar um fim na luta com Kaigaku. Depois de ter dado um fim ao confronto predestinado, Zenitsu desmaia. Em seu sonho, ele vê Kuwashima do outro lado do rio, o observando. Com todo o seu coração, Kuwashima diz para Zenitsu: "Eu tenho orgulho de você." Essa foi uma despedida que não ocorreu em vida com seu discípulo. A relação de Zenitsu e de Kuwashima é mais como a de um avô e seu neto do que de um mestre para discípulo. A propósito, Zenitsu, que é um usuário da respiração do trovão, pode usar a primeira forma, Trovão, enquanto Kaigaku pode usar a segunda forma até a sexta, Rugido do Trovão. Kuwashima provavelmente é capaz de usar da primeira à sexta forma da respiração do trovão. Além disso, Zenitsu é o único a aparecer nos registros a ser capaz de utilizar a luz. É dito que foi através dos ensinamentos de Kuwashima que Zenitsu refinou a primeira forma Trovão e Luz. Resumo. Ok. O que vocês acharam? Dessa vez eu expliquei sobre os ex-pilares e ao mesmo tempo sobre a relação deles com o protagonista e com os outros Hashiras atuais. Não existem muitos Hashiras que estão lutando nas linhas de frente devido à morte ou aposentadoria, mas mesmo com poucos personagens, são personagens encantadores que deixam uma impressão duradoura em muitos leitores. Cada Hashira é único, mas as habilidades de Shinjiro Rengoku, chefe da casa Rengoku, são impressionantes, assim como as habilidades de Sakonji Urokodaki. Não é mesmo? O que vocês acham? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir até o final do vídeo. Muito em breve, irei postar um vídeo que vai surpreender vocês. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder. Então nos vemos no próximo vídeo.